Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um encontro do nosso Guia das Eleições. Eu sou Fabrício Correia e hoje uma aula especial. Nós estamos abrindo essa aula para além dos nossos alunos do Guia das Eleições, para quem faz parte do projeto da mentoria e também para quem faz parte do curso para vereador e para prefeito. Estou abrindo para quem está participando também da nossa Masterclass Eleições 2024. Quero dizer que é uma satisfação poder falar com vocês. Mas hoje o tema é mais voltado aos nossos alunos da mentoria, porque é para eles que a gente vem fazendo aulas todas as terças-feiras, trazendo conteúdos exclusivos e trazendo também informações sobre as eleições de 2024. E para a gente começar, hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos falar sobre como calcular o quociente eleitoral, o quociente partidário, a média e também as sobras. E vou falar também sobre a mudança que nós tivemos dessa nova decisão do STF sobre o cálculo da sobra das sobras. É um pouco confuso, eu sei, é muito difícil, mas a gente vai explicar tudo para vocês aqui hoje, nessa aula dentro do nosso Guia das Eleições. Então vamos lá, como calcular o quociente eleitoral, o quociente partidário, as médias e também a sobra? Primeiro, é preciso entender que um dos maiores problemas para você planejar a sua campanha eleitoral para vereador é, de fato, entender como que funcionam esses cálculos, porque eles realmente são muito difíceis de serem entendidos. Então, o que você vai aprender nessa aula? O que é o quociente eleitoral? Você vai aprender também o que é o quociente partidário. Você vai aprender também o que é a média, a divisão de média dentro do partido. E você também vai saber o que é a sobra. E por fim, nós vamos entender as 3 fases de distribuição proporcional e também vou passar um exemplo prático para vocês sobre esses cálculos. Bom, vamos lá. Como que funciona o sistema proporcional? Primeiro é preciso você entender, candidato a vereador, que esse cargo de vereador, na verdade, quem recebe é o partido, não é o candidato. O cargo, ele é do partido, então os partidos é quem são representados na Câmara Municipal pelos vereadores, mas o cargo, ele é do partido. Por isso nós temos a janela partidária eleitoral, que está aberta, inclusive, nesse momento, porque ela é destinada especificamente para que esses candidatos eles possam mudar de partido sem perder o cargo, uma vez que quem recebe as vagas são os partidos e não os candidatos. Outro ponto importante, pelo sistema proporcional, o eleitor ele escolhe o candidato, aquele candidato que representa um partido, porém antes de saber quem que vai ocupar a vaga lá na Câmara Municipal, nós precisamos verificar quais foram os partidos vitoriosos no pleito. Então a gente precisa entender quais são os partidos que venceram a disputa pelo quociente eleitoral e partidário, para depois destinar quais são os vereadores mais votados dentro daquele partido ou até mesmo dentro da federação. Vamos lá, primeira fase da distribuição proporcional. Eu falei para vocês que são 3 fases de distribuição. Então vamos entender como que é feita essa distribuição. Primeiro dela, o partido tem que fazer no mínimo 100% do quociente eleitoral. E calma, já vou explicar como que é feito esse cálculo. Então, primeiramente, o partido tem que fazer 100% do quociente eleitoral. E aí, nós vamos para o artigo 106 da Lei 4.737, lá de 1965. O que diz ela? Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurado pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezando a fração se igual ou inferior a meio e equivalente a 1, se caso ela for superior. E aí, o quociente eleitoral, trazendo um exemplo prático aqui para vocês, vamos imaginar um município A, onde tem lá 30 cadeiras na Câmara Municipal, e nesse município nós tivemos 450 mil votos válidos. Então a gente vai dividir o número de votos válidos, no caso 450, pelo número de quantidades disponíveis na Câmara, que no caso são 30, 450 mil dividido por 30, nós temos um quociente eleitoral de 15 mil votos. Lembrando que, como diz na lei, caso esse cálculo aqui ele tivesse sido superior a 15,7, por exemplo, a gente teria que fazer o arredondamento. Vamos lá, seguindo, o artigo 108, ele diz o seguinte:
estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto os respectivos quociente partidário indicar, na ordem de votação nominal que cada um tem recebido. Aí sim são os mais votados dentro do partido, desde que esses candidatos tenham recebido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Que nesse exemplo aqui que a gente fez, seria 10% de 15 mil, o candidato precisaria de ter pelo menos 1.500 votos válidos. Já já eu vou trazer para vocês um exemplo prático de uma cidade, um exemplo real, tá, de uma cidade, para que vocês possam entender e fazer os cálculos aí. Então eu te peço, pega aí um papel, uma caneta, vá anotando para você ficar ciente do que você precisa no seu município. Esses dados aqui são dados genéricos, são dados introdutórios para que você possa já ir entendendo como que funciona essa divisão. E te peço também, deixa aí nos comentários a sua dúvida, o que você está achando da aula, a cidade que você nos acompanha. Isso é importante para a gente poder se interagir no nosso conteúdo. E, se possível, compartilhe essa aula também com outras pessoas. Então, seguindo, já o quociente partidário, ele é diferente. O cálculo, a gente vai pegar o número de votos que foram oferecidos para esse partido ou para a federação e vai dividir pelo quociente eleitoral. Então, você vai somar. Vamos imaginar a seguinte situação. O partido A, ele teve no município, o qual esse município nós temos 13 candidatos, quer dizer que esse partido ele pode indicar 14 candidatos a vereador. A soma dos 14 candidatos a vereador mais os votos de legenda vai ter um número. Você vai pegar esse número de votos total do partido e vai dividir pelo quociente eleitoral do seu município. E aí, trazendo como exemplo aqui o nosso município, que nós tivemos lá 450 mil votos no total, mas o partido X ele recebeu 90 mil votos. E nós sabemos que o quociente eleitoral desse município é de 15 mil. Então, fazendo a divisão de 90 mil por 15, nós vamos chegar a 6 vagas, que é o que esse partido teria direito ao quociente eleitoral. Nesse caso aqui, o artigo 107 ele determina que o quociente partidário divide-se pelo quociente eleitoral e o número de votos válidos, dado a mesma legenda. E a gente vai desprezar a fração. Então, se o cálculo, por exemplo, do partido Y fosse de 95 mil votos, dividido por 15 mil, desse 6,33, nós vamos desprezar a casa decimal pós a vírgula. Elas são totalmente desprezadas, então mesmo o partido Y tendo 5 mil votos a mais que o partido X, esse partido, os dois teriam o mesmo número de cadeiras disponíveis na Câmara. E aí eu vou te explicar depois o que a gente vai fazer com esses votos que sobraram, porque já são outros cálculos. Aí vem a segunda fase. A segunda fase da distribuição proporcional, ela é feita da seguinte forma. É a regra dos 80-20 para o cálculo das sobras. E antes que vocês comecem a falar assim, Fabrício, mas os 80-20 não caiu? Caiu em apenas uma das fases. Eu vou te explicar. Na segunda fase, as vagas da eleição proporcional são preenchidas a partir do quociente partidário, o qual leva em consideração o quociente eleitoral. Porém, esse método, em regra, não preenche a totalidade das vagas. E aí, nós temos que fazer a distribuição com as chamadas sobras por média. E aí nós tivemos uma linha do tempo, algumas alterações na legislação nos últimos anos, que é o que eu vou trazer para vocês agora, para vocês entenderem como nós estamos na atual situação. Em 2017, nós tivemos uma reforma eleitoral e ela alterou o sistema de eleição proporcional. Isso lá no artigo 109, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Lá foi permitido que aos partidos que não alcançassem os números de votos do quociente eleitoral, eles participassem da distribuição das sobras. Então, se o seu partido ele não tivesse obtido o número do quociente eleitoral lá em 2017, a partir de 2020, esses partidos poderiam participar das sobras, mesmo sem atingir o quociente eleitoral. E quem foi eleito em 2020 foi eleito com essa regra. Só que nós tivemos uma mudança em 2021, já valendo para a eleição de 2022, para os deputados, que foi uma outra reforma eleitoral. E ela alterou de novo o artigo 109, o parágrafo 2º. Então foram duas alterações no mesmo artigo,
na mesma lei, no mesmo parágrafo, em 4 anos. E aí foi estabelecido que somente participariam dessas sobras os partidos que atingissem pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos igual ou superior a 20%. Eu mostrei para vocês há pouco tempo que a margem de corte é de 10%. Aqui ela passa para 20%. E essa regra ficou conhecida como 80-20 e vai valer também em 2024. E aí tem um detalhe. Em 2022, ela valeu por uma parte total. Em 2024 vai haver uma redução, que é o que nós vamos ver aqui também. E aí, de acordo com essa norma, na fase 2 de distribuição das vagas proporcionais, só participam da distribuição das vagas, não preenchidas diretamente pelo quociente partidário, as legendas que alcançaram pelo menos 80% do quociente eleitoral e que tenham candidatos com votos que representem pelo menos 20% também do quociente eleitoral. Vamos seguindo. E aí veio a decisão do STF sobre as sobras das sobras. Decisão essa publicada agora no final do mês de fevereiro, início do mês de março, que é a fase 3, que é a segunda etapa da distribuição das sobras. E aí nós vamos ficar agora, vamos observar o que foi decidido e o que é essa sobra das sobras. Por quê? Mesmo havendo a distribuição do quociente partidário, da distribuição por média, não tendo atingido lá os 80-20, nós ainda podemos sobrar vagas. Só que em 2022, somente poderiam participar dessa distribuição quem tivesse acima de 80% do quociente eleitoral e 20% desse mesmo quociente. O STF entendeu que isso é inconstitucional. Então, diante desse cenário, entra em regra para definir como que ficará a sobra das sobras. E vamos ver como que foi feito isso em 2022, que houve a mudança nessa questão, criando esse critério. Ela foi declarada inconstitucional pelo STF e a gente vai ver aqui agora como que ela vai ficar para as eleições de 2024. Bom, isso aqui é o site do STF. Nós vamos ler a notícia para vocês porque ela é bem confusa. Então, o Supremo invalida regras sobre distribuição das sobras eleitorais em eleições proporcionais. O entendimento é de que a alteração introduzida ao Código Eleitoral inviabiliza a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos. Isso aqui foi publicado dia 28 de fevereiro, como vocês estão vendo na tela. Então vamos lá. Por maioria dos votos, o plenário do STF invalidou restrição de acesso a partidos a candidatos à segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais. Prestem bastante atenção. A segunda etapa de distribuição, que são as vagas não preenchidas nas eleições proporcionais. Com a decisão, todos os partidos poderão participar da última fase de distribuição dessas vagas, antes reservadas aos que atingissem cláusula de desempenho. Por maioria dos votos, prevaleceu o entendimento de que a aplicação dessa cláusula, que exigia o atingimento de 80% do quociente eleitoral para os partidos e 20% para os candidatos, introduzida ao Código Eleitoral pela Lei 14.211 de 2021, na última fase de distribuição. Atenção, na última fase. Inviabilizaria a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos e por candidatos que tenham votação expressiva. Também, por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade de regra do Código Eleitoral, também introduzida na mesma lei, e de resolução do TSE, que prevê que, caso nenhum partido alcançasse o quociente eleitoral, as vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados. E aí que entrou a grande disputa, Porque lá em 2022, ela foi para os candidatos mais votados. E aqui o STF entendeu que isso é inconstitucional. O entendimento nesse caso foi de que a regra retiraria o caráter proporcional das eleições parlamentares. E aí, dando sequência, o colegiado definiu ainda que a decisão será aplicada para as eleições de 2024 e não afetará o resultado de 2022. Por quê? Em 2022, 7 deputados de seus respectivos partidos entraram com um pedido no STF para que eles pudessem assumir os mandatos, uma vez que a nossa democracia, ela nas eleições para vereador e deputado, são eleições proporcionais, ou seja, não são eleições dos mais votados, e sim são eleições que pegam e votam e elegem
os representantes dos partidos, ou seja, é uma eleição do partido, como eu disse no início da aula para vocês. Só que em 2022, 7 deputados foram eleitos como os mais votados na regra dos 80-20. E aí eles não foram eleitos no sistema proporcional. Por isso que foi pedido a inconstitucionalidade nesse caso. O STF entendeu que realmente é inconstitucional, porém, ao mesmo tempo, por terem adquirido o cargo naquele momento, e nós temos no Brasil, né, a questão do direito adquirido, os deputados que foram eleitos assim, eles estão cumprindo o seu mandato. Mas, a partir de 2024, está valendo. Então, vamos lá para a gente resumir. O quociente eleitoral e partidário é obtido com a divisão dos votos válidos pela quantidade de vagas a serem preenchidas. Já o quociente partidário, que define o número de vagas de cada partido, é obtido com a divisão do total de votos do partido ou da federação pelo número do quociente eleitoral. E aí a distribuição de vagas. Vamos explicar agora bem resumido. Então, a lei estabeleceu que as vagas nas eleições proporcionais são distribuídas em 3 fases. Inicialmente, as vagas são distribuídas aos partidos que obtiveram 100% do quociente eleitoral e preenchidas pelos candidatos que tenham tido pelo menos 10% do quociente. Então, primeiramente, atingiu o quociente eleitoral, 100%, ok. O candidato teve 10% do quociente eleitoral e é o mais votado dentro do partido, está eleito. É a primeira fase. Não preencheu a totalidade de vagas, vamos para a fase 2. O que é a fase 2? Isso está no STF. Começam a ser distribuídas as sobras e participam os partidos com pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos com votação igual ou superior a 20% desse quociente. Na fase 2. Na fase 3, ainda havendo vagas residuais, a lei prevê que as cadeiras sejam distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Nesse ponto, a maioria do colegiado entendeu que, para compatibilizar a regra com a Constituição Federal, é necessário permitir a participação de todas as legendas, independente de terem alcançado a cláusula de desempenho dos 80%. Essa é a regra e nós vamos agora mostrar para vocês o documento, né, oficial do STF, que foi exatamente, né, publicado. Nas questões jurídicas, temos aí que nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, é válida a regra que, na terceira fase de distribuição, segunda etapa de distribuição das sobras, restringe a participação aos partidos políticos que tenham obtido um total de votos equivalentes a 80% do quociente eleitoral. Vamos lá para a decisão, que é o que importa, né? Então, resultado do julgamento. Por maioria de votos, o plenário do STF invalidou a regra que tornava mais difícil para partidos menores receberem vagas no Legislativo e que era aplicada a chamada segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais. Com a decisão, todos os partidos poderão participar dessa fase da distribuição de vagas, antes reservadas somente aos que atingissem os 80%. Então, gente, é o seguinte, como eu expliquei para vocês, são 3 fases. Primeira fase, quociente eleitoral mais 10%. Segunda fase, 80% do quociente mais 20%. E caso sobrar, e aí a gente vai para a terceira fase, onde todos poderão participar, porém com votação proporcional. Beleza? Difícil, né? Mas eu sei, é complicado mesmo. Mas, assim, eu vejo muito a grande questão. Até quando eu não trabalhava muito com política, a gente tinha uma certa uma dúvida do porquê que não eram os mais votados, né? Os vereadores mais votados, aqueles que assumiriam os cargos. E quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo do porquê que isso é feito. E tem uma lógica para isso. Uma vez que, quando você elege os 9, ou os 13, os 15, os 17 mais votados, vai depender do seu município, imagine se um grupo político tem muito dinheiro, um grupo político tem muita reputação, e o partido do prefeito é eleito, e esse grupo consegue eleger os 100% dos vereadores. Aí você não tem nenhuma oposição na Câmara Municipal, e isso não é bom, isso é ruim, né, para o município, é ruim para as pessoas que ali residem. Então, a eleição proporcional, ela permite que você tenha uma certa divisão ideológica dentro do município, para que não fique somente... Imagine se o nosso governo federal fosse somente formado por pessoas socialistas, ou somente por conservadores, ou somente por liberais.
Não seria legal. É bom você ter oposição e ter várias visões e várias ideologias diferentes. Por isso que não são os mais votados. E sim, é uma eleição proporcional, uma eleição que ela é feita para partidos. Mas a gente só passa a entender e concordar com isso quando a gente aprofunda mais nos estudos da ciência política, para a gente poder entender que, de fato, é um sistema interessante, o sistema proporcional. É difícil das pessoas entenderem, mas sendo bem sincero com vocês, eu mesmo sou a favor do sistema proporcional, mas se me perguntassem isso há 15, 20 anos atrás, eu seria contra. No meu entendimento, seriam os 9 ou os 13, os 15 mais votados, tá bom? Então vamos dar um exemplo na prática. Trouxe aqui uma cidade de Laranjal do Jari, no Amapá, uma cidade do norte do Brasil, onde nós tivemos na eleição de 2020 esses partidos. Isso aqui é o resultado real da eleição de Laranjal do Jari, no Amapá, onde nós tivemos 13 partidos, se não me engano, são 13, e esses partidos, cada um deles receberam essa votação nominal. O PL 2.963, Democratas 2.860, PSDB, o PROS, PSD, e enfim. Como que ficaria a distribuição das vagas nesse município? Lembrando que nesse município são 13 cadeiras. Para quem, ou seja, nós não estamos falando de partido, que são os partidos que recebem as cadeiras. Então, para quais partidos seriam feitas a distribuição dessas cadeiras? Você olhando aqui, fica bem difícil de saber. E é por isso que a gente tem que fazer os cálculos para entender para quem vai as cadeiras, ou para qual partido vai receber as cadeiras nesse município. Vamos lá! Como eu já expliquei para vocês, primeiro nós fazemos a divisão pelo quociente eleitoral, que são a divisão dos votos válidos pelo número de vereadores que temos no município. E aí vamos lá. Nós temos então, nesse município, somando aqui, todos os votos dos partidos, nós chegamos a um total de 20.156 votos válidos. Nessa conta, você vai desprezar os votos brancos e os votos nulos, somente os votos válidos. Foram 20.156 votos válidos em Laranjal do Jari, no Amapá, em 2020. E lá são 13 vereadores. Conta rápida, se você divide os 20.156 por 13, você vai chegar a um quociente eleitoral de 1.550,46 votos. Só que como vocês viram na legislação, nós desprezamos aqui a casa decimal. Caso ela não dê acima de 0,5, a gente arredonda para baixo. Acima de 0,6, arredonda para cima. Então, como deu menos de 0,5, arredondamos para baixo. Quociente eleitoral nessa cidade ficou de 1.550. E aí no seu município, para você fazer essa conta, é simples. Vai lá em 2020, pegue o número de votos válidos que os vereadores receberam, desprezando votos brancos e nulos, divide pelo número de cadeiras, você vai chegar ao número, faz a eliminação da vírgula, caso ela dê acima de 0,6, arredonda para cima, deu abaixo de 0,5, arredonda para baixo, você vai encontrar o quociente eleitoral do seu município. Já é uma conta fácil de você fazer aí na sua cidade. E aí vamos para a votação mínima para evitar o efeito tiririca, que é o 10% do quociente eleitoral. Porque na legislação fala que é 100% do quociente eleitoral, mais 10% dos candidatos para eles poderem participar. Nesse caso aqui, o quociente eleitoral de 1.550 votos, vezes os 10%, nós chegamos a um total de 155 votos. Ou seja, para o vereador ser eleito nessa cidade de Laranjal do Jari, com quociente eleitoral de 1.550 votos, ele terá que ter no mínimo 150 votos. Agora você pode fazer um cálculo aí no seu município. Pega o número de votos válidos em 2020, divide pelo número de cadeiras na Câmara, você vai encontrar o quociente eleitoral, multiplica por 10%, você vai encontrar um resultado. Esse resultado é a votação mínima que você terá que ter para você poder concorrer e ter a chance de ser eleito. Então, mesmo que o partido tenha alcançado mais de uma vez o quociente eleitoral, como se verá a seguir, nós vamos trazer exemplos para vocês, só obterá a vaga se o candidato tiver votação de 10% do quociente eleitoral ou superior. O que acontece?
O quociente eleitoral desse município, voltando aqui, 1.550. Vamos imaginar que um partido tenha obtido aqui 5.000 votos. Se a gente divide 5.000 votos, que é o cálculo que vamos fazer agora, ele poderia ter 3 cadeiras, por exemplo. Mas nenhum dos candidatos a vereador obteve os 10%, o que é totalmente difícil acontecer. Mas vamos imaginar que nenhum obteve. O partido não terá vaga. O vereador tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Perfeito? E aí, vamos lá. Feito isso, então, nós vamos para o quociente partidário, ainda na primeira fase de distribuição das cadeiras. No quociente partidário, o partido ou federação terá tantas cadeiras quantas vezes ele superar o quociente eleitoral, desde que o candidato também tenha 10%. Então, no quociente partidário, nós vamos dividir o número de votos que o partido recebeu pelo quociente eleitoral. E aí nós vamos fazer o cálculo. Então, no caso, você vai pegar o voto que cada partido recebeu e esse resultado define o número de vagas que o partido ou federação terá. O artigo 107 ele determina que para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos dados à mesma legenda, desprezando a fração. E aqui um resultado de 2020 lá em Laranjal do Jari, onde o quociente eleitoral foi de 1.550. Nós temos, como expliquei para vocês, no voto por partido, o que cada partido recebeu de votação. Nós vamos dividir o número de votos do partido ou a federação pelo número do quociente eleitoral. E aí, 2.963 votos o PL recebeu, dividido por 1.550, ele tem um quociente partidário de 1,91. E aí você vai fazendo em todos os partidos o tanto de votos que eles receberam e vai dividindo pelo quociente eleitoral. Observe que o PL, lá em Laranjal do Jari, ele teve um quociente partidário de 1,91, o Democratas de 1,84, o PSDB de 1,74, mas o artigo 107, como foi colocado para vocês, ele pede que faça o desprezo, né? Você desconsidere as casas decimais após a vírgula e somente o partido ou federação terá tantas cadeiras ele superar o quociente eleitoral. E no caso aqui do PL, observe aqui, deixa eu voltando aqui para vocês, ele teve 1,91. Ele quase bateu 2, mas eu tenho que obrigatoriamente desprezar a casa decimal. Então, no caso, ele ficará com uma vaga e o mesmo segue para os demais partidos. Observe que os que obtiveram menos de 0, né, 0,84, que é o caso do PV, o Republicanos, o PDT, eles não ocuparam nenhuma vaga. Por quê? Voltando a dizer, você divide o número de votos do partido pelo quociente eleitoral para você encontrar o quociente partidário. Perfeito? E nesse caso aqui, somente 6 vereadores foram eleitos pelo quociente partidário, que foi o PL, o Democratas, o PSDB, o PROS, o PSD e a Rede, o Partido Rede. Só que são 13 cadeiras na Laranjal do Jari. E aí nós precisamos encontrar quais são os outros 7 vereadores que vão ser eleitos, no caso, por média e pela sobra. Vamos lá? Sobras e médias. Passa então para a segunda fase da distribuição das cadeiras. Agora a segunda fase. Nós temos a média que é igual aos votos válidos recebidos pelo partido ou pela federação, dividido pelas vagas que os partidos obtiveram no quociente partidário, mais as vagas obtidas por média, e você vai somar 1. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos igual ou superior a 20%. Está lá no parágrafo 2º do artigo 109 da Lei 4737. Então, temos que obedecer essa exigência. Com isso, o quociente eleitoral, a gente sabe que ele tem que ser pelo menos 80% para você poder participar da segunda fase. Então, 80% vezes 1.550, os partidos, a soma de votos dos partidos, tem que ter dado pelo menos 1.240. Agora nós vamos olhar quais são os partidos que obtiveram acima de 1.240. Esses partidos que estão em vermelho, eles não obtiveram 1.240, eles estão fora da segunda fase da distribuição de sobras. E aí a gente vai para os cálculos, né? Vamos lá. Trazendo um exemplo, como que ficaria então o nosso cálculo?
o número de votos que o partido recebeu, dividido pela vaga que ele já obteve pelo quociente partidário. O PL teve uma vaga pelo quociente partidário. Então está aqui, ó, uma vaga pelo quociente partidário. Ainda não teve vaga por média, porque nós estamos fazendo o primeiro cálculo, então é zero. E mais um, porque nós estamos falando da primeira sobra. Então, quando você divide 2.963, no caso aqui, por 2, você encontra a média do PL. E todos os partidos você tem que fazer a média. E aí nós vamos ter esse seguinte cálculo. O PL deu uma média de 1.481, o Democratas 1.430, o PSDB 1.348, o PROS 1.043, o PSD 818, a Rede 799 e o PV 1.308. Por quê? O PV não teve nenhuma vaga ainda para o quociente partidário e ele está disputando a primeira sobra e ele teve mais de 80% do quociente eleitoral. Então, nesse caso aqui, nós temos que olhar de quem é a maior média, que foi o PL. Então, o PL ele fica com a primeira vaga por média dentro da sobra. Perfeito? E aí a gente segue, então, para as demais sobras. Agora vamos para a vaga número 2 da sobra, que nesse caso ela fica exatamente com o PV, que ele já passa a ter a média maior, uma vez que o PL você já tem que considerar a vaga por média dele. Então, você vai dividir o 2.963 pela primeira vaga do quociente partidário, pela primeira vaga que ele teve por média e pela sobra. E aí a média dele vai diminuir. E nesse caso, o PSDB, na verdade, ele ficaria com a segunda sobra. E aí a gente vai seguindo até a gente fechar todas as sobras que a gente tem disponível. Então, para participar da segunda distribuição de cadeiras, o candidato ele tem que ter pelo menos 20% do quociente eleitoral. Então vamos imaginar que nesse nosso cálculo, nós tivemos os partidos e dessa distribuição não conseguimos atingir os 20%. Eu olhei lá na tabela, 2 desses vereadores não conseguiriam atingir os 20%. E aí a gente vai para o cálculo. Qual que é o 20% que o candidato ele tem que ter? 1.550, que é o quociente eleitoral, vezes os 20%, que é o exigido pelo artigo 109, ele teria que ter pelo menos 310 votos para poder participar. Mas aí vem a sobra das sobras, uma vez que sobrou 2 vagas. Sobra das sobras. Então, é a terceira e a última fase da distribuição. Dentro dessa distribuição, como não foi possível os partidos com 80% do quociente eleitoral e também não teve candidatos com 20% suficiente, a gente vai para a sobra das sobras. E aí, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os partidos e federações que obtiveram votação, mesmo que não atingiram os 80% do quociente eleitoral, eles podem participar da terceira fase da distribuição de cadeiras no Legislativo. E esses partidos, eles entram na distribuição e a gente vai analisar qual terá a maior média dentre os que tenham candidatos com pelo menos 10% do quociente eleitoral. E aí agora, ou seja, todos os partidos estão participando, mas para que eles realmente participem, os candidatos têm que ter tido pelo menos 10%. Todos estão participando, mas se não tiver candidatos com pelo menos 10%, eles estão fora. E eu fui lá na tabela para entender, mas antes a gente precisa saber como que é feito esse cálculo. Ele é o mesmo, a gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez para a disputa das vagas por média. E aí eu já descobri aqui que o PSB, PSL, PT e MDB, eles não tiveram candidatos, por mais que eles possam participar nesse momento, mas eles não tiveram candidatos com votação mínima de 10%. Então, eu já estou desconsiderando eles dessa distribuição. E aí a gente fez a nova divisão, o Republicanos ele ficou com a 12ª vaga e a gente teve o PDT que ficou com a 13ª vaga, sendo que cada partido ficou desse formato aqui, ó. O Democratas com 2, o PL com 2, o PROS com 2, o PSDB com 2, o PDT com 1, PSD com 1, o PV com 1, Rede com 1 e o Republicanos com 1 vaga. É muito confuso, eu sei, mas é a regra. Então a gente precisa entender o seguinte: reassista essa aula novamente, pega os exemplos aí na sua cidade, analise os dados que você tem das eleições de 2020, faça os cálculos para esse ano das eleições e saiba que cada partido ou federação ele poderá indicar o número de cadeiras disponíveis na Câmara mais 1.
Câmaras com 9, o partido ou federação poderá indicar 10 candidatos. Câmaras com 11, o partido ou federação, 12. Câmaras com 17, 18 e por aí vai. Sempre o número de vagas disponíveis na Câmara mais um. Você vai pegar sempre o número de votos válidos e vai dividir pelo número de cadeiras disponíveis. Você vai encontrar o quociente eleitoral. Desse quociente eleitoral, os candidatos têm que ter pelo menos 10% para poder disputar a primeira distribuição de vagas, que é pelo quociente partidário. Não obteve os 10%, você não vai participar de nenhuma outra fase. Você, candidato, tem que ter no mínimo 10% dos votos do quociente eleitoral. Para encontrar o quociente eleitoral do seu município, eu vou repetir. Número de votos válidos, vai lá em 2020, pega o número de votos válidos, divida pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara, você vai encontrar o quociente eleitoral. Multiplique esse número por 10%, é o número de votos mínimos que você terá que ter. Para a segunda fase da distribuição de vagas, o partido tem que ter pelo menos 80% e você, candidato, pelo menos 20%. Não foram preenchidas essas vagas, nós vamos para a terceira fase. Aí na terceira fase, todos os partidos podem participar, desde que os candidatos desses partidos ou federações tenham obtido pelo menos 10% do quociente eleitoral. É difícil, mas também não é muito complicado de se entender, tá? Então, eu espero que assim, a gente possa ter te ajudado nessa aula de hoje. Eu até peço que você diga o que você achou da aula, manda um WhatsApp para a gente lá no 19 99961 9869. Quero que você coloque aí nos comentários também a sua percepção, o que você achou, a sua dúvida que você ficou. Eu sei que as dúvidas são diversas, não tenho dúvida nenhuma disso, mas coloque essas informações. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível. O Guia das Eleições é um projeto voltado especificamente para auxiliar os pré-candidatos a prefeito e vereador a encontrar sempre as melhores estratégias para vencer as eleições desse ano de 2024. Nós estamos numa semana importante, nós estamos realizando a Masterclass Eleições 2024. Essa aula de hoje era uma aula para os nossos alunos mentorados do Guia das Eleições e também para os alunos que participam do curso para vereador e do curso para prefeito, mas eu resolvi abrir ela para todos que estão inscritos na nossa Masterclass Eleições 2024, especificamente para o pessoal que está participando do grupo VIP, que é para você ter uma amostra de como nós trabalhamos, de como nós executamos as nossas ações dentro do nosso Guia das Eleições. Amanhã, quarta-feira, dia 27 de março, nós teremos a segunda aula da Masterclass Eleições 2024. Ontem nós mostramos o jeito errado de se fazer a campanha, eu passei sobre os conceitos básicos de uma pré-campanha, eu te passei lá também as datas do calendário eleitoral, nós falamos das 3 fases que nós temos na campanha, da sensibilização, da mobilização, a fase de motivação, separamos muito bem para você todas essas fases, falei muito sobre reputação, sobre como construir reputação, sobre os canais disponíveis que você tem para você poder utilizar e divulgar as suas ações. E nesta aula de quarta-feira eu vou mais a fundo, nós vamos falar de planejamento, eu vou falar para você de diagnóstico, como você faz um diagnóstico no seu município, como você faz a matriz SWOT, como você elabora um planejamento para que você possa já se inteirando. Vou trazer também depoimentos de alunos, depoimentos de pessoas que participaram com a gente do Guia das Eleições, para que você possa também inteirar um pouco mais. E nós vamos explicar um pouco como você pode participar dos nossos projetos. Então amanhã, nessa quarta-feira, 20 horas, nós estaremos com vocês para falar um pouco mais da nossa Masterclass, um pouco mais do nosso projeto Guia das Eleições. Eu agradeço carinhosamente cada um de vocês e peço, deixe nos comentários o que você achou da sua aula. Vai aí, curte a nossa publicação, compartilhe ela com a sua audiência, leve esse nosso projeto para mais pessoas. Eu estou te ajudando. Em troca, eu peço que você compartilhe e participe dos nossos conteúdos. Valeu, pessoal? Um grande abraço para vocês e nós nos encontramos em um outro momento, dentro do Guia das Eleições.